Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Lógica Fria. É ótimo ter vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar. Hoje, vamos discutir o filme Predator, Badlands, de 2025. A vastidão árida, um cenário que lembra os desertos escaldantes dos filmes de faroeste, que tanto fascinaram o jovem diretor, agora se revela como o palco para uma caçada brutal. Aqui, no que parece ser o Texas profundo, ou talvez um rincão esquecido do Arizona, a poeira fina se mistura ao suor de um grupo de mercenários de elite. Eles não são os soldados treinados de filmes de ação dos anos 80, mas sim, veteranos marcados, cada um carregando o peso de missões desastrosas e cicatrizes internas que só a guerra real deixa. O líder, um homem com o olhar austero de quem viu o inferno e voltou para descrever, é conhecido por ter saído da obscuridade dos Blackwater para se tornar uma lenda nos círculos de segurança privada, famoso por sua eficácia quase sobrenatural em extrações em zonas de conflito. Sua equipe é um mosaico de especialidades: o franco-atirador, que tem a paciência de um monge budista, mas a mira de um cirurgião; o especialista em demolições, cujas mãos trêmulas à noite são um lembrete constante de um erro catastrófico em Bagdá; e a especialista em comunicações, cuja frieza calculada parece vir da mesma fonte que alimentou os thrillers tecnológicos que ela assistia na juventude. A missão inicial era simples: resgatar um cientista renegado que possuía dados críticos sobre uma nova forma de energia. Contudo, a paisagem traiçoeira, pontuada por formações rochosas pontiagudas e vegetação rasteira hostil, logo se torna o menor dos seus problemas. O ar fica pesado, não apenas com o calor opressor, mas com uma sensação primitiva de estar sendo observado. É um sentimento que os veteranos conhecem bem, aquele arrepio na nuca que precede o ataque de um predador superior. A primeira baixa é rápida e chocante. Não há aviso, apenas um som seco, como um galho se partindo sob pressão imensa, seguido por um grito abafado que é subitamente interrompido. O grupo encontra um rastro de destruição que não se encaixa em nenhuma tática de guerrilha conhecida. Não há balas, não há explosões convencionais. Há apenas cortes limpos, quase cirúrgicos, e a sensação perturbadora de que o adversário não está lutando pelo território ou pela ideologia. Ele está caçando por esporte. O cientista, um homem franzino com a obsessão de um visionário que se assemelha aos gênios torturados dos filmes de ficção científica que o inspiraram, entra em pânico. Ele revela que os dados que possui não eram sobre energia, mas sim sobre algo que ele despertou acidentalmente, algo que estava dormente sob as areias do deserto, algo que se move com inteligência e possui uma tecnologia que desafia a compreensão humana. A caçada se transforma em uma corrida desesperada pela sobrevivência. O Predator, com sua silhueta disforme e camuflagem que quebra a luz, revela-se não como um monstro de terror barato, mas como um caçador de alto nível, metodológico e implacável. Ele usa o terreno a seu favor, antecipando os movimentos dos mercenários, muitas vezes deixando armadilhas sutis, um ruído distorcido que atrai um dos homens para um desfiladeiro, ou uma mudança na temperatura ambiente que revela a posição de outro. O líder da equipe, usando sua experiência em rastreamento e sobrevivência, tenta inverter a situação. Ele se lembra das táticas de guerrilha que aprendeu observando documentários sobre tribos isoladas e a necessidade de anular a vantagem tecnológica do inimigo, com táticas orgânicas e sujas. Ele ordena que o grupo se separe, mas não para fugir, e sim para criar confusão, forçando o Predator a focar em alvos menores e previsíveis. O clímax ocorre em uma caverna escura, um local úmido e claustrofóbico, um contraste violento com o deserto aberto. Lá, em um confronto brutal, a especialista em comunicações usa seu conhecimento de frequência para interferir momentaneamente nos sistemas ópticos da criatura, dando ao líder a chance de um ataque corpo a corpo. É uma luta suja, sem a coreografia elegante dos filmes de ação. É um duelo de instintos primários, onde a tecnologia de um lado enfrenta a pura ferocidade e desespero do outro. Ao final, o deserto permanece vasto e silencioso. O líder sobrevive, mas não sem um custo altíssimo.
Ele emerge sob o sol causticante, carregando apenas fragmentos dos dados do cientista e a certeza de que há coisas no universo muito mais antigas e predadoras do que qualquer exército humano. A poeira assenta, e a paisagem volta à sua indiferença habitual, como se a batalha catastrófica tivesse sido apenas um sonho febril causado pelo calor extremo. Mas o olhar do sobrevivente, agora ainda mais vazio, conta uma história diferente. Ele sabe que a caçada apenas começou, e que a lição mais dura é que às vezes, você não é o caçador, mas apenas a presa mais bem equipada. O calor parecia não apenas queimar a pele, mas também a sanidade, transformando a paisagem em um filtro distorcido de realidade. O líder, com seu passado no campo de segurança privada, onde a moralidade era frequentemente um luxo dispensável, sentia a pressão não só da criatura, mas também do fracasso iminente. Ele havia prometido eficiência, e agora, cada morte era um eco de sua própria falibilidade. Seus olhos, acostumados a esquadrinhar multidões em busca de ameaças ocultas, agora vasculhavam as sombras que dançavam nas pedras, percebendo que a ameaça invisível era muito mais complexa do que qualquer terrorista com quem já havia lidado. O franco atirador, cujo apelido no exército era o relógio por sua precisão infalível, estava frustrado. Ele, que conseguia acertar um alvo em movimento a 1000 metros com uma rajada de vento a favor, estava sendo forçado a atirar contra o vazio. O Predator não deixava resíduos térmicos óbvios, movendo-se com uma frieza termodinâmica que desafiava a lógica. A frustração do atirador era palpável. Ele era um mestre da balística, mas contra um fantasma óptico, sua arte se tornava inútil, forçando-o a abandonar o rifle de precisão e pegar uma arma mais ruidosa e desesperada. A especialista em demolições, cuja carreira foi manchada pelo incidente em Bagdá, onde uma falha de cálculo custou vidas civis, agora se agarrava ao seu detonador como um talismã. Ela tinha uma obsessão em provar que ainda podia controlar o caos, mas o Predator parecia zombar de seus esforços, forçando-a a usar explosivos de forma imprudente, desperdiçando seu recurso mais precioso e arriscando ainda mais o seu estado mental frágil. Havia uma beleza perversa na forma como a criatura explorava as fraquezas psicológicas de cada membro da equipe, transformando suas maiores habilidades em seus pontos cegos. O cientista, outrora um homem arrogante, cujas teorias sobre energias desconhecidas eram zombadas pela comunidade acadêmica, agora se encolhia. Sua voz um sussurro rouco, que mal se diferenciava do ruído do vento. Ele confessou ter encontrado artefatos antigos, vestígios de uma civilização que não era humana, e que sua pesquisa não era sobre criar energia, mas sobre impedir que algo voltasse a hibernar sob o manto do deserto. Ele era o catalisador, o bode expiatório, e sabia disso. Quando o Predator intensificou o ataque, utilizando sons agudos e dolorosos que pareciam desorganizar os impulsos nervosos dos mercenários, a equipe se desintegrou em unidades menores e mais vulneráveis. O líder, ao se reagrupar com a especialista em comunicações, percebeu que a criatura não estava apenas matando, estava coletando. Havia um padrão nos corpos deixados para trás, uma espécie de seleção metódica baseada em alguma métrica alienígena. No confronto final na caverna, enquanto a luz do dia mal penetrava o buraco no teto, a comunicação da técnica se tornou sua arma mais afiada. Ela não estava mais tentando falar com satélites ou bases. Ela estava bombardeando as frequências que pareciam ligar o exoesqueleto do Predator ao seu sistema sensorial. Quando o sistema óptico da criatura falhou momentaneamente, o líder atacou não com a precisão ensaiada de um filme de ação, mas com a fúria bruta de um animal encurralado. Ele usou uma faca de combate, algo que raramente usava em missões modernas, preferindo o alcance seguro das armas de fogo. A sensação da lâmina encontrando a matéria orgânica sob a carapaça foi nauseante. Um choque elétrico de vitória misturado com profundo repúdio. Ao sair da caverna, mancando e com a pele queimada, o líder não sentia triunfo. A morte do cientista e a perda da equipe eram um preço alto por desvendar um segredo cósmico. Ele olhou para o céu noturno, vasto e indiferente, e a imagem do Predator, mesmo após sua aparente derrota, permaneceu vívida.
A lição mais dura, mais do que qualquer treinamento militar, era a percepção de sua própria insignificância. Ele havia vencido uma batalha, sim, mas em um tabuleiro muito maior, onde a humanidade era apenas um petisco ocasional para seres que viam o tempo e o espaço de maneira fundamentalmente diferente. A poeira do deserto agora parecia cobrir não apenas a terra, mas também qualquer vestígio de sua antiga presunção de controle. A jornada de volta, solitária e silenciosa, sob o manto estrelado do deserto que agora parecia cúmplice do horror vivido, foi um exercício de desapego. O líder, cujo nome real poucos conheciam, mas que era respeitado pela sua frieza em gerir situações de colapso, carregava consigo não só os dados cruciais, mas também o peso da responsabilidade pelos fantasmas que o perseguiam. A faca ensanguentada, que ele agora limpava metodicamente com um pedaço de tecido rasgado, era mais do que uma arma. Era um troféu amargo, um lembrete de que a luta mais eficaz é aquela travada no limite da aniquilação pessoal. Ele nunca se vira como um herói, sempre se considerando um executor de tarefas sujas, mas essa noite o empurrara para um papel que ele jamais desejara. O de um sobrevivente marcado por algo que desafiava a própria definição de inimigo. A especialista em comunicações, cujo corpo jazia no frio da caverna, havia deixado para trás um rastro de código e sacrifício. Antes de se tornar a mestra das frequências, ela sonhava em ser roteirista, criando universos controláveis na tela. Ironicamente, sua capacidade de manipular ondas eletromagnéticas para criar caos digital foi o que momentaneamente desestabilizou a perfeita orquestração sensorial do caçador. Seu sacrifício foi um ato de criação final, uma falha no sistema do Predator que permitiu a brecha. Pensar nela era lembrar que, mesmo os mais técnicos e distantes, possuíam um fio de humanidade que podia ser forçado a romper sob pressão extrema. O especialista em demolições, que se perdeu na escuridão antes do confronto final, sucumbiu à sua própria mente. Ele tentou transformar a caverna num inferno controlado, um último ato de domínio sobre o caos. Mas o Predador o isolou com uma precisão calculada, talvez explorando o medo da claustrofobia que ele nunca admitira ter. Sua morte não foi um erro de cálculo, mas uma aceitação de que, desta vez, a equação do perigo era insolúvel. O líder se lembrava dos olhos dele, sempre buscando um detonador, uma maneira de forçar o mundo a explodir de maneira previsível, e o Predator lhe deu a explosão mais imprevisível de todas. Enquanto se afastava, cada passo era uma negociação com a dor e o cansaço extremo. A vastidão da Badlands, outrora apenas um local de missão, havia se tornado uma prisão de areia e memórias. O líder pensou nos documentários de guerra que o haviam ensinado a sobreviver nos anos de mercenário, documentários que focavam na resiliência do soldado comum. Mas ali, ele percebeu que a resiliência humana tinha limites quando confrontada com uma tecnologia que parecia pertencer a um futuro distante ou a um passado esquecido. Não havia glória, apenas o vazio deixado pelos companheiros e a certeza gelada de que ele estava fugindo de algo que não podia ser morto com um contrato de segurança ou um pedido de resgate. O silêncio do amanhecer não trazia alívio, apenas a confirmação de que ele havia entrado no radar de algo que não respeitava fronteiras, nem contratos, nem a própria vida humana, como algo de valor intrínseco. A sobrevivência era apenas o adiamento de um inevitável reencontro com a verdadeira cadeia alimentar do universo. A volta ao mundo civilizado foi um choque sensorial violento. O líder, agora sob o disfarce de um sobrevivente traumatizado de um ataque de insurgentes desconhecidos, encontrou o asfalto quente e o barulho incessante das cidades, um ruído insuportável após o silêncio opressor do deserto. Ele foi recebido não com medalhas, mas com interrogatórios frios e burocráticos por agências que não podiam, ou não queriam, processar a verdade do que encontraram. Os dados recuperados, fragmentos criptografados deixados pelo cientista, foram rapidamente absorvidos pelos bolsões de poder que o haviam contratado inicialmente, mas eram recebidos com ceticismo velado. Eles esperavam informações sobre armas ou recursos energéticos. Receberam algo que cheirava a mitologia e ficção científica de baixo orçamento. O líder se viu isolado. Sua reputação de eficiência,
construída sobre a base sólida de missões bem-sucedidas, agora era um fardo. Quem acreditaria em uma história sobre um caçador tecnológico invisível no meio de uma paisagem árida? Ele começou a notar padrões sutis no mundo que antes ignorava. O excesso de câmeras de vigilância em locais improváveis, a frequência incomum de drones de observação em altitudes elevadas, ou mesmo a maneira como certos indivíduos, em reuniões de alto escalão, evitavam contato visual prolongado. A paranoia que o salvou no deserto começou a se manifestar na metrópole, transformando a sociedade organizada em uma teia de potenciais armadilhas. Ele se lembrava do olhar da criatura, sem emoção, puramente analítico, e imaginava se aquela mesma análise fria não estava sendo aplicada à sua própria presença na sociedade. Ele tentou contatar velhos associados, homens que haviam lutado ao seu lado em zonas de conflito onde a linha entre o homem e o monstro era tênue. Mas eles estavam ocupados com seus próprios novos contratos, ou então, como ele temia, já haviam sido silenciosamente removidos por terem visto demais. Um antigo colega, um especialista em inteligência que sempre valorizou a informação acima de tudo, sumiu semanas após a missão fracassada, deixando para trás apenas um apartamento limpo e um sistema de segurança reconfigurado para um único propósito: bloquear sinais de alta frequência. O líder sabia que a sua sobrevivência não era um sinal de vitória, mas sim de ser mantido como um espécime de estudo. Ele havia provado ser um adversário competente, e isso no olhar de seres superiores era valioso. O fragmento de informação que conseguiu guardar, escondido em um chip de memória disfarçado de pendrive comum, continha uma única imagem capturada pelo sensor de calor danificado do Predator, momentos antes da interferência da especialista. Uma silhueta esquelética com detalhes que sugeriam não apenas tecnologia avançada, mas também uma antiguidade evolutiva perturbadora. Ele passou a viver nas margens, utilizando seus conhecimentos de camuflagem e evasão para se misturar à paisagem urbana, que era apenas um deserto diferente, feito de concreto e aço. Cada passo era calculado, cada interação, uma análise de risco. A lição do Badlands se tornou sua nova filosofia. No grande esquema das coisas, a força bruta e a tecnologia moderna são efêmeras. O que realmente importa é a capacidade de se adaptar ao predador, de entender suas regras, e, se possível, encontrar o ponto cego de sua perfeição implacável. Ele se preparava, não para uma revanche, mas para a inevitável próxima vez que o ar ficasse pesado, e ele sentisse aquele arrepio familiar na nuca. O caçador estava esperando, e agora, o ex-mercador sabia que ele também estava se tornando um caçador, embora de uma presa muito diferente. A verdade escondida atrás do véu da normalidade. A nova existência do líder era uma tapeçaria tecida com a desconfiança e a vigilância constante. Ele se mudara para um complexo industrial abandonado na periferia de uma grande cidade. Um labirinto de concreto e metal, que oferecia mais anonimato do que qualquer casa de segurança que seu antigo empregador pudesse fornecer. A rotina era espartana, inspirada nas técnicas de sobrevivência que antes aplicava em selvas hostis, agora adaptadas para navegar no submundo da vigilância tecnológica. Ele trocava de esconderijo a cada 48 horas, dormia em turnos curtos e se alimentava de suprimentos comprados em dinheiro vivo em locais distintos, imitando os padrões erráticos de um fantasma. Seus antigos reflexos de mercenário, forjados em anos de exposição a ambientes de altíssimo estresse, eram agora sua armadura contra o invisível. Ele observava os padrões de tráfego aéreo não por suspeita de drones inimigos, mas por uma nova teoria. Se o Predator era um predador de elite, ele provavelmente utilizaria vias de transporte não convencionais, talvez ignorando o espaço aéreo regulamentado. O líder começou a estudar meteorologia e astrofísica com a mesma intensidade que antes dedicava ao planejamento de emboscadas, buscando anomalias que pudessem mascarar a aproximação de algo não terrestre. A imagem que ele havia resgatado do sensor do Predator era seu único companheiro constante. A criatura, mesmo em sua forma distorcida, exibia uma simetria que sugeria inteligência de engenharia, não apenas evolução biológica. A antiguidade que ele sentia ao vê-la era palpável.
Era a diferença entre um soldado moderno e um cavaleiro medieval. Ele percebeu que não estavam lutando contra um invasor, mas sim contra um fiscal. Alguém que limpava o tabuleiro de xadrez quando os peões humanos se tornavam muito barulhentos, ou desenvolviam tecnologias perigosas demais para a ordem cósmica que a criatura representava. A paranoia, antes uma ferramenta, ameaçava se tornar uma doença terminal. Contudo, um lampejo de sua antiga disciplina de liderança o impediu de se desintegrar. Ele sabia que para sobreviver, precisava de aliados, mas aliados que não fossem facilmente rastreáveis. Ele começou a vasculhar fóruns obscuros da internet, locais onde teóricos da conspiração trocavam informações sobre avistamentos inexplicáveis e anomalias governamentais. Não buscava crentes em alienígenas, mas sim pessoas que tivessem a habilidade técnica de operar fora do sistema. Hackers de elite, físicos renegados e ex-agentes de inteligência desiludidos. O primeiro a responder ao seu contato enigmático foi um ex-engenheiro da DARPA, um homem que havia sido marginalizado por tentar expor testes de energia experimental que acabavam gerando falhas de realidade localizadas. Este engenheiro, chamado Elias, compartilhava a mesma visão do cientista caído. A humanidade estava brincando com fogo. Elias, um homem franzino e com óculos grossos, personificava a mente brilhante aprisionada pela burocracia. Ele era a chave para entender o que o Predator estava fazendo no deserto. Pois os artefatos encontrados envolviam manipulação de campos energéticos, que Elias havia estudado antes de ser silenciado. O líder concordou em se encontrar com Elias em um ponto neutro, um museu de ciências com baixa segurança noturna. Ao se olharem, não havia reconhecimento de passado militar, apenas uma conexão forçada, pelo medo compartilhado. O ex-mercador não ofereceu provas, apenas a sua palavra e a descrição detalhada do horror. Ele não precisava convencê-los da existência da criatura, mas sim da urgência de decifrar o que estava nos dados recuperados. A caçada não havia terminado no deserto. Ela havia apenas mudado de campo de batalha, transformando a guerra de trincheiras em uma guerra de informação e sobrevivência silenciosa nas sombras da civilização. O verdadeiro desafio agora era lutar contra um inimigo que operava sob a indiferença de bilhões de pessoas. A união com Elias foi um pacto de desespero mútuo, uma aliança forjada no conhecimento compartilhado de que a realidade era muito mais frágil do que a maioria das pessoas imaginava. Elias, com seu laboratório improvisado em um porão úmido, exalava o cheiro de ozônio e café velho, um contraste gritante com a poeira e o sangue que o líder ainda sentia sob as unhas. O engenheiro trabalhava com uma febrilidade quase maníaca, obcecado em reverter a engenharia dos princípios que ele acreditava estarem sendo explorados pelo Predator. Ele via a criatura não como um ser vivo, mas como um algoritmo biológico perfeitamente otimizado para a eliminação de ameaças ao seu ecossistema. Um conceito que ressoava profundamente com o passado militar do líder, que sempre viu o combate em termos de eficiência de processamento. O líder, por sua vez, supervisionava a segurança física, transformando o porão em uma fortaleza analógica. Ele desconfiava de qualquer rede digital, cobrindo cada sensor e câmera com materiais que bloqueavam emissões eletromagnéticas, uma tática aprendida após o sacrifício da especialista em comunicações. Ele se movia com a lentidão deliberada de um predador que não tem pressa de atacar, mas está sempre pronto para o bote. A disciplina militar era seu único refúgio contra a erosão mental. Era mais fácil executar procedimentos do que confrontar o vazio existencial que o assombrava. Elias conseguiu decifrar um trecho mais significativo dos dados, revelando que os artefatos encontrados pelo cientista renegado eram, na verdade, peças de um sistema de alerta interplanetário, projetado para monitorar o desenvolvimento tecnológico de civilizações consideradas instáveis ou potencialmente disruptivas. O Predator era a força de contenção, o zelador cósmico. A missão original não era um resgate, mas sim uma operação de contenção de danos por parte de quem os contratou, que já suspeitava da natureza do que estava sob o deserto. O líder percebeu, com um calafrio, que ele e sua equipe não eram os caçadores, mas sim os cães de caça,
contratados para limpar a bagunça antes que a entidade principal fizesse sua intervenção. A tensão entre os dois aliados era constante. Elias exigia dados e lógica para prosseguir. O líder oferecia apenas cicatrizes e a certeza da ameaça. Precisamos saber o padrão de movimento deles, Elias, dizia o líder, sua voz áspera. Não me importa a teoria do campo de força. Preciso saber onde eles pousam e de onde eles vêm. A obsessão do engenheiro em criar um contrassinal era perigosa, pois expunha a localização deles, mas o líder permitia, calculando que o risco valia a pena se isso pudesse oferecer uma vantagem tática para o próximo encontro. Em uma noite particularmente chuvosa, uma anomalia no clima habitual da região que o líder interpretou como um sinal de interferência atmosférica, Elias conseguiu ativar um pequeno fragmento do sistema de alerta. O resultado foi imediato e terrível. Não foi um ataque direto, mas uma demonstração de poder. Um corte de energia em toda a cidade por 10 segundos, seguido pelo silêncio total das linhas telefônicas. O Predator havia detectado a tentativa de comunicação e enviado um aviso. O líder sabia que o tempo estava se esgotando. O contato de Elias havia sido rastreado, não por tecnologia convencional, mas por uma assinatura energética sutil deixada no ar. Eles tinham horas, talvez menos. Ele olhou para Elias, que parecia encolhido sobre seu teclado, tremendo, e viu não um aliado, mas um novo sacrifício necessário. O líder começou a preparar uma rota de fuga, mas desta vez, ele não planejava fugir sozinho. Se o Predator voltava, ele estaria esperando, não mais com a esperança de matar a criatura, mas com a intenção fria de se tornar um hospedeiro temporário de sua tecnologia. Um parasita em um predador, para poder entender a dimensão da ameaça e, finalmente, desaparecer do seu escrutínio para sempre. A vingança havia sido substituída pela sobrevivência estratégica em um nível cósmico. A urgência imposta pelo blackout momentâneo transformou o porão em um ninho de preparativos frenéticos. O líder não perdeu tempo em lamentar o iminente confronto. Ele simplesmente reverteu para o modo operacional que o havia mantido vivo nas zonas mais caóticas do mundo. Ele sabia que a inteligência de Elias era valiosa, mas sua exposição era um passivo intolerável. O plano que se formava em sua mente era brutalmente lógico. Usar Elias como isca para confirmar o vetor de aproximação do predador, e então, desaparecer na confusão gerada. Elias, alheio à sentença de morte silenciosa decretada por seu protetor, estava extasiado com a confirmação de que sua teoria estava correta. Ele tentava desesperadamente consolidar os dados em um disco de memória quântica, um dispositivo minúsculo e robusto que ele esperava que pudesse sobreviver a um impacto significativo. O engenheiro falava sem parar sobre espectros de energia e ressonâncias de vácuo, a linguagem de um homem que havia finalmente encontrado seu lugar no universo, mesmo que esse lugar fosse à beira do abismo. O líder preparou 2 mochilas. Uma, contendo suprimentos básicos e armas de fogo convencionais, destinada à sua fuga planejada. A outra, uma carga explosiva de precisão, disfarçada com componentes de rádio e um pequeno emissor de frequência que Elias havia construído para testar o contrassinal. Essa segunda mochila seria deixada para trás, uma oferenda tentadora para o caçador. Na hora marcada, quando o silêncio da cidade se tornou pesado demais, o líder não hesitou. Ele administrou um sedativo potente em Elias, garantindo que o engenheiro não sofresse ao ser descoberto. Foi um ato de misericórdia, segundo a fria contabilidade da sobrevivência. Ele colocou Elias na sala principal do porão, ao lado da mochila explosiva, e instalou um temporizador remoto de baixa potência no chip de memória que havia guardado do deserto. O objetivo era claro: fazer com que o Predator se concentrasse em analisar o novo dado, atrasando sua perseguição ao líder em alguns preciosos minutos. Ao emergir para as ruas encharcadas de chuva, o líder sentia o peso da traição, mas também uma estranha forma de paz. Ele havia cumprido sua promessa de eficiência, mesmo que a eficiência agora significasse sacrificar o aliado. Ele se dirigiu para a zona portuária, um labirinto de contêineres e sombras onde a vigilância era intermitente, e a possibilidade de se misturar a pessoas em trânsito era maior. O rastro do predador não foi ouvido, foi sentido. Uma mudança sutil na pressão atmosférica,
um súbito silêncio nos ruídos distantes da cidade. Ele estava próximo. Correndo entre os gigantes de metal, o líder ativou o emissor remoto. Não foi um grande sinal. Apenas um pulso direcionado para o chip de memória deixado no porão, forçando uma leitura imediata dos dados. A resposta foi quase instantânea. Uma onda de calor intenso e localizado atingiu a área próxima ao porão, visível até mesmo sob a chuva fraca. Não houve explosão, apenas uma anulação completa da matéria, como se o ar tivesse se dobrado sobre si mesmo. Elias e a mochila se foram, vaporizados em um evento localizado de energia pura. O líder, a quilômetros de distância, sentiu o choque térmico no ar rarefeito, uma confirmação de que sua isca funcionara. Ele parou sob a cobertura de um container oxidado, ofegante, mas focado. O Predator havia sido distraído, mas agora estaria furioso e buscando o verdadeiro vetor de fuga. O líder sabia que não conseguiria escapar da vigilância por muito tempo. Sua única chance era ir aonde o Predator jamais esperaria encontrá-lo, ao centro do poder que o havia contratado. Ele precisava confrontar os mestres de cerimônias que brincavam com forças cósmicas, esperando que eles tivessem algum protocolo para lidar com a entidade que acabavam de irritar. A caçada se tornava, finalmente, uma incursão direta ao ninho do organizador. A infiltração na estrutura corporativa que havia orquestrado toda essa operação se tornou a única rota de sobrevivência plausível. O complexo de escritórios, uma torre de vidro e aço que perfurava as nuvens da cidade, representava o oposto polar do deserto. Controle absoluto, tecnologia de ponta e a ilusão de impunidade. O líder, agora vestindo um uniforme roubado que o fazia parecer apenas mais um técnico de manutenção de alto escalão, movia-se com a calma estudada de quem conhece cada ponto cego de um sistema de segurança. Ele não era um espião profissional, mas um mestre em se tornar invisível em ambientes hostis. E uma torre de vidro era apenas uma caverna de metal com mais luzes. Sua determinação não vinha do desejo de justiça, mas de uma necessidade visceral de entender a mecânica por trás de sua quase aniquilação. Ele se lembrava da lição mais amarga: a ignorância é o alvo mais fácil. Chegando ao núcleo de dados, um servidor central refrigerado a temperaturas glaciais, ele procurou desesperadamente pelos relatórios detalhados sobre o artefato descoberto no Badlands. Os arquivos estavam lá, protegidos por camadas de criptografia que seriam intransponíveis para um hacker comum, mas ele tinha uma arma secreta: a memória de longo prazo da especialista em comunicações. Em um ato de homenagem silenciosa, ele usou fragmentos de código de interferência que ela havia mencionado em momentos de descontração, explorando vulnerabilidades que somente alguém que pensava em frequência poderia conceber. O que ele descobriu confirmou seus piores medos. A organização não estava apenas monitorando o Predator. Eles estavam tentando ativamente contê-lo, e, em caso de falha, explorá-lo como arma. Os dados revelavam que o Predator não era uma anomalia isolada, mas um padrão recorrente, ativado em planetas que atingiam certos limiares tecnológicos perigosos. O cientista renegado era, na verdade, um agente duplo tentando alertar o mundo sobre a iminente limpeza, mas foi silenciado antes de conseguir. Enquanto baixava os dados em seu chip, a frieza da sala de servidores foi abruptamente quebrada por um alarme de nível máximo. O Predator havia chegado, e sua entrada não foi sutil. O som de algo maciço atravessando as camadas superiores do prédio ecoou pelas colunas de ar. Desta vez, a criatura não estava camuflada. Ela parecia estar ignorando a furtividade em favor de uma demonstração de força esmagadora, talvez sabendo que os humanos no controle haviam se escondido atrás das defesas mais caras. O líder não tentou fugir. Ele se posicionou atrás de um rack de servidores, a mão firme no coldre. Ele não tinha mais a ilusão de poder vencer a criatura em combate direto. Seu novo plano era radicalmente diferente. Ele forçaria o Predator a lutar em um território escolhido por ele. Um campo de batalha que anulasse a vantagem tecnológica alienígena. Quando a porta da sala do servidor se abriu, revelando a silhueta imponente e pulsante do Predator, o líder não disparou imediatamente. Em vez disso,
Ele ativou o chip de memória contendo a imagem que havia tirado no deserto. O chip não só projetava a imagem, mas também emitia uma frequência de baixa amplitude, uma cópia exata da assinatura que Elias havia gerado ao tentar hackear o sistema de alerta. O Predator hesitou. Por um instante, o caçador parou, a cabeça inclinada, como se estivesse reconhecendo um erro no seu próprio rastreamento. O líder aproveitou a pausa infinitesimal. Ele não atacou a criatura, mas sim os cabos de fibra óptica mestres que interligavam o servidor principal. Com uma explosão controlada de sua última carga explosiva de precisão, ele não destruiu os dados, mas os sobrecarregou em uma onda maciça de informações corrompidas. O efeito foi cataclísmico para o prédio, mas crucial para sua sobrevivência. A sobrecarga gerou um pulso eletromagnético maciço dentro da estrutura, saturando os sensores do Predator com ruído digital branco. A criatura guinchou, um som que parecia esmagar o metal, e seu modo de camuflagem falhou espetacularmente, revelando sua forma física sob a luz de emergência. O líder correu pela abertura criada pela explosão, descendo para os andares inferiores, sabendo que o Predator agora estava cego e enfurecido, preso em um ambiente que ele não compreendia bem, inundado de dados inúteis. Ele não havia matado o inimigo, mas o havia encurralado em seu próprio jogo de informações. A última visão que teve ao deixar o complexo era de caos total. Alarmes em pane, vidros explodindo e a sombra imensa da criatura lutando contra a própria tecnologia que a atraíra até ali. O ex-mercador desapareceu na noite, carregando a verdade. A única maneira de sobreviver a um predador perfeito é forçá-lo a se tornar imperfeito. A fuga da torre foi mais um testemunho da capacidade humana de se adaptar ao desespero do que qualquer demonstração de heroísmo planejado. O líder emergiu do caos com ferimentos superficiais, mas com uma clareza mental que só a proximidade da morte pode proporcionar. O pulso eletromagnético que ele orquestrara havia desorientado o Predator, mas ele sabia que a criatura se recuperaria rapidamente, especialmente uma vez fora do ambiente controlado da corporação. A vantagem era temporária. Uma janela para desaparecer antes que o predador decidisse que a fonte do ruído era mais importante do que a caçada inicial. Ele se dirigiu ao submundo da cidade, abandonando a ideia de fugir para longe. Ficar à vista de todos era, ironicamente, o melhor disfarce. Ele se misturou aos desabrigados e aos trabalhadores noturnos, pessoas invisíveis para os sistemas de vigilância de alta tecnologia que o haviam mantido sob controle. A experiência no Badlands ensinara que o predador procura o alvo que se destaca, aquele que foge de forma previsível. Ele decidiu fazer o oposto. Tornar-se a própria paisagem, o ruído de fundo que é ignorado. A informação crucial que extraiu do servidor da corporação não era apenas sobre os métodos de contenção do Predator, mas sobre sua origem. Os arquivos indicavam que a entidade fazia parte de um ciclo de colheita que se repetia em intervalos milenares, sempre que uma civilização emergia com a capacidade de manipular o espaço-tempo em pequena escala. Exatamente o que o cientista renegado estava prestes a fazer. O Predator não estava ali para destruir, mas para recalibrar, limpando a variável instável. Com esses dados, o líder percebeu que não podia mais lutar contra a criatura, mas precisava mudar o jogo em uma escala maior. Sua antiga vida, baseada em contratos e execuções, parecia infantil diante da vastidão dessa ameaça cósmica. Ele precisava de um aliado que pudesse lidar com a escala da informação. Lembrou-se de uma lenda urbana entre os antigos mercenários sobre um ex-agente da inteligência americana, um mestre da desinformação, que havia desaparecido após uma missão fracassada na Sibéria, conhecido apenas como o cartógrafo. Diziam que ele possuía a capacidade de prever movimentos de poder global com uma precisão assustadora. Localizar o cartógrafo foi uma tarefa de meses, exigindo o uso de todos os seus contatos remanescentes e o desvio de recursos que ele havia poupado para sua própria fuga. A trilha levou-o para as montanhas remotas do Pacífico Noroeste, um lugar onde o sinal de satélite era fraco e a natureza ainda ditava as regras. Ele encontrou o cartógrafo vivendo em uma cabana isolada, um homem de meia idade, com olhos cansados, mas intensos,
que pareciam mapear cada flutuação do mercado de ações e cada movimento militar obscuro. Ao apresentar o que sabia, a imagem do Predator e a teoria do recalibrador cósmico, o cartógrafo não demonstrou surpresa. Ele apenas acendeu um cigarro e olhou para o horizonte. Eu vi os padrões, ele murmurou, sua voz rouca. Eles se movem em ciclos de entropia reversa. O deserto foi apenas o ponto de ativação. Agora, eles estão seguindo o rastro da tecnologia que você roubou. O cartógrafo revelou que a única forma de deter o Predator não era matá-lo, mas confundi-lo a ponto de fazê-lo classificar a humanidade como uma variável insignificante, um erro de cálculo no sistema. Isso exigia uma desinformação em escala planetária, um ato de sabotagem tão grandioso que desviasse o foco do Predator para outra civilização, ou, melhor ainda, para a própria corporação que tentara usá-lo. O líder, agora o executor de um plano que transcendia a guerra convencional, aceitou a nova missão. Ele deixaria de ser o caçador ou a presa. Ele se tornaria um agente do caos controlado. O próximo passo seria infiltrar-se em uma rede de comunicação global, não para explodir servidores, mas para plantar uma mentira tão convincente e disseminada que o Predator a registraria como a nova e mais perigosa variável, forçando-o a mudar seu vetor de atuação. A vasta ignorância da humanidade, que antes era sua fraqueza, seria transformada em sua maior arma. Uma cortina de fumaça de mentiras complexas e convincentes. A sobrevivência dependia de se tornar o maior mentiroso do planeta. A colaboração com o cartógrafo estabeleceu uma dinâmica estranha. Uma simbiose entre a brutalidade pragmática do mercenário e a mente analítica do estrategista de desinformação. O líder forneceu a prova irrefutável do perigo cósmico, a imagem espectral e a análise residual da aniquilação de Elias. O cartógrafo, por sua vez, ofereceu a metodologia para a sobrevivência em massa. Ele explicou que o Predator operava com base em dados de ameaça. Se a ameaça fosse confirmada como iminente em outro lugar, ou se os dados de instabilidade fossem desviados para a própria força que tentara controlá-lo, o algoritmo de contenção seria reescrito. O alvo escolhido para a grande sabotagem informacional foi a mesma corporação da Torre de Vidro. O cartógrafo havia mantido um resquício de influência nos bastidores da inteligência global, canais que ele usava para monitorar o tabuleiro. O plano era simples em conceito, mas exigia uma execução de precisão cirúrgica. Plantar evidências falsas nos canais de comunicação de baixa frequência que se acreditava serem monitorados pelo Predator, indicando que a corporação havia desenvolvido um artefato capaz de rastrear e potencialmente neutralizar entidades interdimensionais, uma ameaça direta ao sistema de recalibragem. O líder precisava de acesso físico a um centro de transmissão de dados altamente seguro, localizado sob uma instalação de pesquisa meteorológica no Alasca. Um local remoto que o cartógrafo conseguira mapear como um nó de comunicação pouco vigiado, dada sua aparente finalidade inócua. A jornada para o Alasca foi marcada pela tensão. O líder, acostumado ao calor escaldante, lutava contra o frio cortante, sentindo-se estranhamente exposto em um ambiente tão aberto e despovoado. O frio era um inimigo previsível, diferente da invisibilidade alienígena. Na base do Alasca, o líder usou suas habilidades de infiltração aprendidas em décadas de trabalho clandestino. Ele se moveu como uma sombra, contornando sensores de movimento e sistemas de biometria, não pela força, mas pela compreensão da falibilidade humana por trás dos códigos. Ele chegou à sala de controle principal, e enquanto o cartógrafo injetava os pacotes de dados falsos remotamente, ele precisava garantir a transmissão física, um último ponto de contato com o sistema. No momento em que a transmissão atingiu o pico de saturação, enviando a mentira de que a corporação estava desenvolvendo uma arma anti-recalibrador para os canais de monitoramento cósmico, o Predator agiu. Não veio do céu, mas do solo. O gelo ao redor da base rachou, e uma estrutura escura e angulosa emergiu lentamente, como uma baleia ancestral subindo à superfície. O Predator havia antecipado o movimento, entendendo que a única ação lógica após a fuga seria um contra-ataque direto à estrutura de poder que o havia acionado inicialmente.
O líder percebeu com um estremecimento gélido que o cartógrafo estava parcialmente certo. O Predator era um algoritmo, mas um algoritmo que aprendia exponencialmente mais rápido que qualquer mente humana. A desinformação funcionara, mas o tempo de reação do predador fora subestimado. O novo vetor de ameaça não era mais a humanidade como um todo, mas a fonte da interferência, o próprio líder. A luta no Alasca foi caótica, um misto de neve, ventania e combate corpo a corpo. O líder não tinha mais explosivos ou aliados. Ele usou o ambiente a seu favor, atraindo o Predator para áreas instáveis do gelo, esperando que o peso da criatura e sua tecnologia avançada fossem um passivo no terreno traiçoeiro. Ele não lutava para matar, mas para ganhar segundos. No clímax, ele usou um cabo de aço de reboque de emergência, envolvendo-o em torno de uma das pernas da criatura e o prendendo a um gerador de energia de reserva. Quando o Predator tentou se soltar, o líder ativou o gerador no máximo, criando um arco voltaico maciço, uma descarga elétrica bruta e não sofisticada, direcionada diretamente para o sistema sensorial já sobrecarregado. O Predator emitiu um som de falha terminal e desabou, imobilizado temporariamente no gelo, envolto em fumaça e luz azulada. O líder, exausto, mas vitorioso por um instante fugaz, enviou uma última mensagem criptografada para o cartógrafo. Mova o alvo. A isca está no gelo. Ele então correu para a escuridão da tundra, deixando para trás o campo de batalha. A mensagem final de o cartógrafo, recebida horas depois em um rádio de emergência escondido, era sombria. O sistema registrou o evento. Eles estão reavaliando a ameaça. A corporação será o novo foco da colheita. Você está fora da lista primária, mas não está livre. Você é agora uma variável desconhecida, um erro de cálculo persistente. O líder havia conseguido a única coisa possível: transformar-se de alvo em um erro que o Predator teria que justificar em seu relatório cósmico. Ele se perdeu na vastidão branca, um espectro de cinzas na paisagem gelada, sabendo que a caçada terminara apenas para recomeçar em um ciclo eterno de vigilância e evasão. A chegada de predadores terras ermas, mesmo em sua fase inicial de análise pré-lançamento, evoca uma complexa tapeçaria de expectativas tecidas a partir do legado estabelecido pela franquia. A escolha de ambientar a narrativa em um cenário pós-apocalíptico ou vastamente inóspito, como sugerem as terras ermas, representa um afastamento bem-vindo das selvas densas e dos ambientes urbanos recorrentes, prometendo uma nova dimensão tática para o conflito entre caçador e caça. Este novo capítulo parece se apoiar fortemente na expertise de seu diretor, cujo histórico em criar atmosferas de tensão claustrofóbica, muitas vezes misturada com ficção científica hard, sugere que a sobrevivência será ditada tanto pela inteligência tática quanto pela pura resiliência física. A transição para um ambiente de escassez extrema, onde a água ou suprimentos são tão perigosos de obter quanto a própria criatura, força o roteiro a explorar o espectro completo da degradação humana sob pressão. A figura do predador, o Yautja, inevitavelmente se beneficia dessa mudança de palco. Longe de esconderijos tecnológicos ou florestas com cobertura densa, as terras ermas expõem o caçador ao sol implacável e a vastas paisagens abertas, o que exige uma adaptação de suas táticas de camuflagem e rastreamento. Se a equipe de produção se inspirou em obras clássicas de westerns distópicos, o confronto se torna menos sobre emboscadas furtivas e mais sobre duelos abertos e armadilhas ambientais. A armadura e a tecnologia Yautja, projetadas para ambientes específicos, podem precisar de modificações notáveis, o que abre espaço para novas e intrigantes adições ao arsenal visual da criatura. No que tange ao elenco humano, o sucesso da trama dependerá crucialmente da construção de personagens, cujas habilidades sejam organicamente ligadas à sobrevivência nesse novo ecossistema. Se estivermos lidando com sobreviventes endurecidos, talvez ex-militares, engenheiros reclusos ou nômades adaptados, suas motivações precisam transcender o mero pânico. Espera-se que haja um protagonista com um histórico que justifique sua capacidade de entender padrões de caça não convencionais.
Talvez um ex-rastreador de fronteira, cuja experiência em ler sinais sutis no terreno árido possa ser a única vantagem contra um predador que depende de assinaturas térmicas e visuais sofisticadas. A influência de filmes anteriores, como a abordagem mais visceral e focada na ameaça constante de Predadores, 2010, ou a crueza militar de O Predador, 2018, certamente moldará a tonalidade. No entanto, Terras Ermas tem a chance de injetar uma melancolia existencial comum em narrativas pós-apocalípticas, onde a caça do Yautja se torna apenas mais uma calamidade em um mundo já destruído. A verdadeira tensão não reside apenas em sobreviver à criatura, mas em manter a própria humanidade intacta enquanto se lida com a anarquia circundante. A cinematografia, nesse cenário, terá um papel definidor. A paleta de cores, provavelmente dominada por tons terrosos, ocres e azuis pálidos sob um sol esmagador, contrastará drasticamente com o brilho vermelho ou verde do visor do predador, tornando a tecnologia alienígena ainda mais alienígena e ameaçadora em um mundo despojado de cor. A análise final dependerá de como o filme equilibra o espetáculo da ação com a tensão psicológica que sempre foi a espinha dorsal da franquia, a sensação de ser observado, caçado e julgado por uma entidade superior. A promessa é de um confronto brutalmente honesto sobre a adaptação e o instinto de sobrevivência em seu estado mais primitivo e exposto. A inevitável comparação com o marco original de 1987 paira como uma sombra, mas Terras Ermas parece buscar uma nova forma de isolamento. Enquanto Dutch Schaefer lutava contra o predador em uma selva que o protegia com seu volume, os protagonistas aqui enfrentarão a vastidão, onde cada movimento ecoa e cada sombra é uma potencial armadilha. Isso exige personagens que não apenas saibam atirar, mas que compreendam a arte de se tornar insignificantes no ambiente. Imaginamos uma líder de facção, talvez uma ex-engenheira de logística, cujo passado se desenrola em torno da gestão de recursos escassos em colapsos anteriores. Sua frieza e capacidade de sacrificar o imediato pelo futuro distante seriam postas à prova contra a impaciência predatória do Yautja. A emoção central deste filme parece residir no desespero silencioso. Em vez dos gritos histéricos das primeiras vítimas, antecipamos o esgotamento, a resignação quase calma de quem já perdeu tudo, exceto a próxima respiração. Este tom mais sombrio pode ser o resultado de um roteiro que se aprofunda nas motivações do próprio predador. Se as Terras Ermas são o resultado de um colapso global, ou mesmo de uma catástrofe Yautja acidental, o caçador pode não estar ali apenas por esporte, mas talvez buscando um recurso raro, que se formou sob essas condições extremas, ou até mesmo fugindo de um inimigo maior. Isso conferiria à criatura uma camada de vulnerabilidade ou necessidade, que a tornaria ainda mais perigosa e imprevisível. A representação do predador neste cenário desolado também precisa ser reexaminada. Se a invisibilidade óptica se torna menos eficaz contra superfícies arenosas e reflexivas, sob luz solar intensa, o Yautja pode ter que recorrer a métodos mais primitivos de caça, como a utilização de iscas sonoras ou a manipulação do terreno, para criar armadilhas de areia movediça ou desmoronamentos controlados. Visualmente, o contraste entre a tecnologia avançada e o ambiente árido pode resultar em sequências espetaculares. Um feixe de plasma cortando um céu de poeira vermelha, ou o rastro de calor do predador sendo imediatamente obliterado pela vastidão térmica do deserto. A inclusão de um personagem especialista em antiguidades ou em tecnologias perdidas do pré-apocalipse poderia servir como ponto de ancoragem narrativo. Alguém capaz de reconhecer uma falha no equipamento Yautja, ou entender um padrão energético residual deixado por batalhas anteriores. Este personagem traria a nostalgia da ficção científica dos anos 80, aquela crença na engenhosidade humana encontrando uma brecha no poder alienígena. No entanto, a verdadeira força do filme estará em como essa engenhosidade é corrompida pelo tempo e pela necessidade. Os protagonistas podem ter que usar tecnologia quebrada, modificada de forma precária, para lutar contra uma tecnologia alienígena em seu auge.
A luta não é apenas entre homem e monstro, mas entre o resquício de civilização e a lei implacável da natureza selvagem, elevada a um nível cósmico de predação. A profundidade emocional que se espera de predadores terrasermas reside na exploração da falha sistêmica. Não estamos lidando com um grupo militar de elite enviado para uma missão específica, mas com os restos de uma sociedade que já falhou em se proteger. A presença do Yautja nesse contexto atua como o juiz final de um ecossistema falido. É provável que o filme introduza um antagonista humano secundário, talvez um líder de um pequeno enclave que mantém a ordem através de tirania e negação, cuja arrogância o impede de reconhecer a ameaça real até que seja tarde demais. Este líder, ironicamente, pode ter se adaptado melhor à escassez, mas carece da flexibilidade mental para confrontar o desconhecido. O elenco de apoio deve refletir a diversidade das formas de sobrevivência. Teremos o pragmático, que só se preocupa com a próxima refeição, o idealista, que tenta restaurar alguma forma de ordem moral, e o cínico, que secretamente espera que o predador elimine o restante da população para simplificar sua própria existência. A química tensa entre esses sobreviventes é o campo de provas onde a inteligência Yautja se manifesta. O predador não precisa apenas vencer a luta física. Ele precisa quebrar a coesão do grupo, usando a desconfiança inerente a um mundo sem lei. A cinematografia, além da paleta de cores, precisa focar na escala opressiva. Planos abertos e longos, onde as figuras humanas são minúsculas contra a imensidão do deserto, sublinharão a insignificância humana. Quando o predador finalmente surge, ele deve ser introduzido não com um som estrondoso, mas com uma distorção sutil do ar, um calor que não pertence àquele sol, uma anomalia visual que quebra a monotonia do deserto. Este elemento visual é crucial para manter o suspense tátil da franquia. É especulável que o design de som seja minimalista, acentuando o silêncio ensurdecedor do ermo, o som do vento, o ranger da areia, e então, o estalar seco dos passos alienígenas, ou o zumbido de um dispositivo de camuflagem mal calibrado devido ao calor extremo. A trilha sonora, se houver, provavelmente será esparsa, utilizando instrumentos orgânicos e reverberantes para criar uma sensação de vastidão desolada, em vez das orquestrações épicas habituais, reservando a música intensa apenas para os momentos de confronto direto. Este filme se posiciona como uma meditação sombria sobre o fim, onde a caçada é apenas o catalisador para a última prova da resistência humana contra a entropia cósmica. A escolha de um cenário de terras ermas sugere uma mudança fundamental na filosofia da caçada Yautja. Em ambientes urbanos ou florestais, o predador explora a ilusão de segurança e o excesso de confiança humana. No deserto pós-apocalíptico, a ilusão desaparece. Não há para onde correr, e a própria paisagem é hostil. Isso força o Yautja a se tornar um mestre da paciência geológica, esperando que os sobreviventes sucumbam ao ambiente antes de intervir diretamente. A criatura pode exibir um nível de respeito forçado pela dureza do terreno, talvez utilizando a sombra projetada pelas ruínas de antigas civilizações como seus únicos santuários táticos, transformando o concreto desmoronado em um labirinto improvisado. O protagonista ideal para este cenário é alguém cuja profissão anterior exigia isolamento e conhecimento íntimo de sistemas falhos. Poderíamos imaginar uma ex-piloto de aeronaves de longo alcance, ou uma geóloga especializada em monitoramento sísmico em áreas remotas. Sua experiência não seria em combate direto, mas em manter a calma quando todos os instrumentos falham e a orientação se baseia apenas em estrelas e na sensação do solo sob os pés. Essa personagem, atormentada pela perda de sua equipe anterior devido a uma falha mecânica que ela poderia ter previsto, carrega um peso de culpa que o predador explorará psicologicamente. Ela não busca vingança, mas redenção através da sobrevivência não apenas sua, mas da pequena comunidade que ela se sente obrigada a proteger. A dinâmica com o armamento Yautja pode introduzir um novo elemento visual fascinante: a sobrecarga térmica. Em um mundo onde a temperatura ambiente é extrema, o calor emitido pelas armas de plasma e pelos sistemas de camuflagem pode se tornar visível, criando um efeito de borrão tecnológico no ar quente.
Isso daria aos humanos uma pista visual, embora efêmera, da presença alienígena, transformando o ato de se esconder em um jogo de adivinhar onde o ar está ligeiramente mais quente ou distorcido. Essa imperfeição tecnológica, forçada pelo ambiente, humaniza sutilmente o predador, mostrando que mesmo os caçadores supremos são limitados pelas leis da termodinâmica. Emocionalmente, o filme deve explorar a memória. Os sobreviventes das terras ermas carregam os fantasmas de um mundo que já existiu. O predador, ao caçar um grupo que já perdeu tudo, está eliminando o último vestígio de esperança de restauração. A verdadeira luta se dá quando um dos personagens encontra um artefato do mundo antigo, um livro, uma gravação musical, e o predador, percebendo o valor sentimental, o destrói deliberadamente. Este ato, desprovido de valor de caça imediato, revela a crueldade intelectual do Yautja, que busca erradicar não apenas a vida, mas o legado humano. A trilha sonora, quando presente, deve ser pontuada por esses momentos de perda sentimental, amplificando o sentimento de que o destino da humanidade não é apenas ser extinta, mas ser apagada da história. A persistência da mitologia em torno do predador sempre girou em torno de sua honra autoimposta, um código que, nas terras ermas, parece estar se esfarelando em favor da eficiência brutal. Se o Yautja vê os habitantes deste novo mundo como meros vermes que infestam um planeta anteriormente glorioso, o foco da caçada pode se desviar do troféu tradicional para a limpeza sanitária. Isso sugere que o predador deste filme pode estar equipado com armamento projetado não para o combate corpo a corpo ritualístico, mas para a esterilização de áreas. Pense em dispositivos de dispersão de esporos ou armas que induzem a rápida desidratação, perfeitamente adequadas para um ambiente que já é o inimigo principal da vida. O foco narrativo pode se deslocar da reação inicial ao choque para a adaptação cultural à ameaça constante. Um dos sobreviventes, talvez um ex-professor de história antiga ou um filósofo recluso, pode começar a traçar paralelos entre o Yautja e as divindades predatórias de mitologias esquecidas. Essa perspectiva intelectualizada oferece uma pausa bem-vinda do foco puramente físico. Este personagem busca decifrar a teologia do predador, entendendo que a vitória não virá apenas em matar a criatura, mas em compreender a narrativa que ela impõe. A sua arma não é um rifle, mas o conhecimento de como desestabilizar a crença do caçador em sua própria superioridade moral. O design de produção das terras ermas precisa incorporar cicatrizes de batalhas anteriores, sugerindo que este não é o primeiro contato do predador com a ruína da terra. Estruturas metálicas retorcidas, talvez restos de uma nave Yautja acidentada, ou bases militares abandonadas, podem servir como cenários para os confrontos finais. Dentro dessas ruínas, pode haver tecnologia humana remanescente, obsoleta, mas talvez adaptável. Um momento crucial pode envolver a tentativa de ligar um gerador antigo, cujo pico de energia momentâneo poderia interferir no sistema de mira do predador, oferecendo uma janela de vulnerabilidade rara. A ironia seria que a salvação viria de um pedaço da civilização que levou ao colapso inicial. A tensão interpessoal dentro do grupo de sobreviventes será exacerbada pela presença do predador. O cansaço crônico e a desnutrição tornam as pessoas mais voláteis. Se o predador aprendeu com os erros de confrontos passados, ele poderia deliberadamente deixar um suprimento de comida ou água valioso em um local aberto, sabendo que a necessidade imediata superará a cautela tática. Este ato de falsa generosidade, orquestrado pelo caçador, forçará os sobreviventes a se voltarem uns contra os outros, provando ao Yautja que a luta pela sobrevivência degrada o espírito humano mais rapidamente do que qualquer arma alienígena. O filme, assim, se estabelece como um estudo sombrio sobre a erosão da ética sob pressão existencial extrema. A evolução da ameaça Yautja neste cenário desolado aponta para uma possível desconstrução do seu arquétipo de guerreiro nobre. Se as terras ermas representam o ponto mais baixo da civilização humana, a caçada perde o seu valor como esporte de elite e se transforma em um ato de manutenção de ecossistema, quase biológico.
O predador pode estar exibindo um comportamento mais territorial e menos ligado ao ritual de honra. Isso se refletiria no seu equipamento. Menos ornamentação, mais funcionalidade espartana, talvez até mesmo um camuflagem que utiliza areia e poeira suspensa para se misturar, em vez de depender unicamente da refração da luz. A criatura pode até ter adquirido mutações, ou se adaptado com tecnologia local primitiva, evidenciando a longevidade de sua presença no planeta. A protagonista principal, aquela ex-geóloga ou piloto, deve carregar um fardo específico ligado à perda de controle sobre o ambiente. Talvez ela tenha sido a responsável por alertar sobre as mudanças climáticas ou ambientais que levaram ao atual estado das terras ermas, mas foi ignorada. Sua luta contra o predador não é apenas física, é a validação de seu conhecimento negligenciado. O predador, percebendo sua inteligência e resiliência, pode dedicar mais tempo a desmantelar sistematicamente as defesas psicológicas dela, em vez de apenas atacá-la fisicamente. Ele pode usar comunicações fragmentadas ou projeções holográficas para zombar de seus fracassos passados em prever desastres. O elemento da tecnologia abandonada merece uma exploração mais detalhada. Se a humanidade deixou para trás bases militares avançadas ou instalações de pesquisa pré-colapso, o predador certamente as teria estudado. Poderíamos ver um Yautja utilizando um escudo energético derivado de uma tecnologia terrestre roubada, ou um sistema de rastreamento que imita um antigo sonar humano. Essa fusão de tecnologia, onde o predador usa as ferramentas do homem contra ele mesmo, é o ápice da ironia narrativa. Os sobreviventes, por sua vez, podem tentar reativar sistemas de defesa esquecidos, como torretas automatizadas, mas estas falharão de maneiras imprevisíveis devido à poeira corrosiva ou interferências energéticas desconhecidas. Em termos de emoção crua, o filme deve focar no cansaço da esperança. Quando os personagens encontram o predador, não deve haver mais o ímpeto de lutar por um futuro grandioso, mas apenas a necessidade animal de durar mais um dia. Um momento-chave pode ser a descoberta de um pequeno jardim secreto, um foco de vida verde no deserto, cultivado por um dos sobreviventes idealistas. A destruição desse jardim pelo predador, sem motivo aparente além da eliminação de qualquer sinal de crescimento, é um golpe mais devastador do que a morte de um dos companheiros. É a aniquilação da possibilidade de renascimento, cimentando a visão de que as terras ermas são um cemitério cósmico, e o Yautja é apenas o coveiro mais eficiente. A jornada pelas terras ermas, sob a ótica deste novo predador, sugere que o conceito de troféu evoluiu para algo mais abstrato. A extinção do espírito adaptativo. Não basta matar o espécime mais forte, é preciso erradicar a capacidade de persistência da espécie em condições extremas. Isso implica que a criatura, Yautja, pode ter desenvolvido um apetite específico pela carne, ou pelos fluidos corporais humanos, que se adaptaram a toxinas ambientais ou radiação residual, transformando a caçada em uma coleta biológica altamente seletiva. Se este for o caso, os sobreviventes mais resistentes fisicamente podem se tornar os alvos mais atraentes, precisamente por terem superado as adversidades ambientais. A figura do mentor ou líder do grupo, aquele que carrega o peso da culpa pela ruína, deve confrontar a natureza cíclica da destruição. Se ele ou ela for um ex-cientista que trabalhou em projetos de terraformação ou militarização climática que deram terrivelmente errado, a presença do predador se torna uma personificação da retribuição cósmica por tentar controlar o incontrolável. A redenção, então, não é sobreviver para reconstruir, mas sim garantir que a linhagem humana não seja apenas extinta, mas que seu fracasso seja reconhecido. Este personagem pode tentar usar o próprio conhecimento dos sistemas falhos da Terra para criar uma armadilha que sobrecarregue o predador, com a poluição ou a radiação do próprio planeta. A estética visual das terras ermas precisa enfatizar a erosão da memória. Em vez de ruínas de arranha-céus intactos, visualizamos esqueletos de infraestrutura, metal corroído pela areia ácida e concreto que se desfaz ao toque. O predador, ao se mover através dessas ruínas, pode ocasionalmente acionar painéis de controle antigos, fazendo com que luzes de emergência intermitentes ou sons de alarme distorcidos
ecoem brevemente, criando falsas esperanças de socorro ou presença de outros humanos. Esses ecos do passado são armas psicológicas usadas com maestria pelo caçador, brincando com a fragilidade da sanidade dos sobreviventes. O clímax emocional se dará no momento em que o protagonista finalmente confronta o Yautja sem tecnologia funcional, apenas com a improvisação ditada pelo desespero. Nesse confronto final, a criatura pode desativar seu sistema de camuflagem voluntariamente, exibindo sua forma real, coberta talvez por cicatrizes de encontros anteriores com a fauna ou tecnologia terrestre antiga. Este ato não é de honra, mas de superioridade fria. Você não precisa de truques para ser destruído por mim. O silêncio subsequente à batalha, onde apenas o som da respiração ofegante do sobrevivente, se houver um, e o vento cortante persistem, será a verdadeira declaração do filme. A sobrevivência no fim dos tempos não é gloriosa, mas sim, uma exaustão silenciosa. A inevitabilidade da aniquilação, amplificada pela vastidão estéril, transforma a caçada em um ritual de purificação cósmica, onde o Yautja não é mais um visitante esportista, mas um agente da entropia. A adaptação do predador às terras ermas sugere que a criatura pode estar utilizando resíduos nucleares ou depósitos de materiais raros, criados pela catástrofe humana, como parte de sua dieta energética, ou como catalisadores para suas armas. Isso explicaria por que eles persistem neste inferno pós-apocalíptico, caçando não por esporte, mas por necessidade biológica ou tecnológica extrema. Sua armadura, antes polida e cerimonial, pode estar agora coberta por uma pátina de poeira radioativa ou incrustações minerais, um testemunho visual de sua permanência no planeta em ruínas. O sobrevivente que se destaca neste ambiente, um engenheiro de sistemas de comunicação que trabalhava isolado em uma antiga estação de rádio, entende a importância da informação e do silêncio. Seu passado o ensinou a filtrar o ruído branco do mundo para encontrar sinais cruciais. Ele não tem a força bruta dos soldados anteriores, mas sua mente está calibrada para detectar a ausência de padrões normais. O predador, ao perceber que este homem pode estar interceptando ou rastreando seus sinais de comunicação interna, ou suas emissões térmicas, de forma não convencional, fará dele o alvo principal, não pelo físico, mas pela inteligência que ameaça desvendar os segredos da caçada. Este engenheiro tenta reativar transmissores antigos, não para pedir socorro, mas para enviar uma mensagem de advertência codificada para fora do sistema solar, um ato de desespero filosófico. A interação com a tecnologia humana esquecida deve ser ambígua. Em vez de encontrar armas poderosas, os sobreviventes podem descobrir laboratórios de biotecnologia danificados. A tentativa de usar um soro experimental para aumentar a resistência à radiação pode ter efeitos colaterais terríveis, transformando alguns membros do grupo em presas mais fracas, irracionais, ou até mesmo atraentes, para o Yautja, por emitirem assinaturas biológicas anômalas. O predador, neste ponto, não está apenas caçando. Ele está conduzindo um experimento não solicitado sobre a última iteração da vida humana no planeta. O clímax emocional final não envolverá uma grande explosão, mas sim, um momento de comunicação forçada. O engenheiro consegue forçar uma interação visual com o visor do predador, talvez refletindo a imagem de um satélite antigo ou de um símbolo de uma civilização perdida. O predador hesita. Não por medo, mas por um lapso de compreensão de seu código frente a algo totalmente alheio aos seus objetivos atuais. Essa hesitação permite a fuga, ou a criação de uma distração massiva. O filme termina não com a morte do Yautja, mas com sua retirada calculada, deixando claro que a caçada foi interrompida, mas não encerrada. A mensagem implícita é que as terras ermas são apenas uma parada temporária no ciclo de predação interestelar. E a humanidade sobreviveu, por enquanto, apenas por ter se tornado irrelevante o suficiente para ser temporariamente ignorada. A incursão em um território pós-colapso exige uma reavaliação da estética da violência. Em Predadores Terras Ermas, a sujeira e a desolação não são apenas um fundo. Elas são parte integrante da armadura e da estratégia do Yautja. Se a criatura adotou elementos do ambiente, podemos esperar ver biocamuflagem que utiliza areia e poeira fina para quebrar a silhueta.
uma tática muito mais eficaz em um terreno aberto e sem vegetação densa do que o antigo efeito de refração luminosa. O plasma, ao ser disparado sob um céu carregado de partículas, criaria rastros visíveis e espetaculares. Mas o próprio brilho seria absorvido rapidamente pela atmosfera poeirenta, dificultando o rastreamento do atirador, ao contrário dos céus limpos das selvas. A protagonista que emerge neste panorama desolado deve ser alguém cuja força reside na negação da morte iminente. Uma ex-médica de combate em zonas de desastre humanitário, cujo histórico a ensinou a administrar recursos escassos e a lidar com a falência moral de governos, ela enxerga o predador como a manifestação final da falha humana em proteger a vida. Sua motivação não é a vingança, mas a preservação de um pequeno grupo de órfãos, os poucos que representam um futuro não corrompido pela culpa do colapso anterior. Esta responsabilidade maternal, implacável e fria, a torna imune às manipulações psicológicas que o Yautja costuma empregar contra soldados. Ela não se importa com a honra, apenas com a taxa de sobrevivência. O engenheiro de sistemas de comunicação, em sua tentativa desesperada de alertar o cosmos, introduz a esperança tênue de que a humanidade ainda possui voz. No entanto, o predador, ao interceptar esses sinais, revela uma inteligência que transcende a simples caça física. A criatura pode estar comunicando-se com sua nave-mãe ou com outros caçadores, e a interferência humana se torna um incômodo técnico a ser eliminado com precisão cirúrgica. Este Yautja pode ter um companheiro robótico, adaptado com sucata terrestre, que atua como batedor e reprogramador de sistemas antigos, adicionando uma camada de ameaça mecânica à ameaça biológica. A tensão emocional será construída através da privação sensorial. Em um mundo onde o ruído do vento e a sede constante são a norma, qualquer som artificial ou silêncio completo se torna um evento sísmico. O predador pode usar artefatos de comunicação humana para transmitir sons perturbadores, risadas de crianças perdidas ou o som de chuva, apenas para atrair os sobreviventes para armadilhas preparadas com areia movediça ou trincheiras de radiação. O filme se torna um teste cruel de resistência auditiva e psicológica, onde a sanidade se mede pela capacidade de ignorar os sons que prometem salvação ou evocam o passado perdido. A vitória, se alcançada, será medida em quantos dias a mais o grupo conseguiu se agarrar à realidade, e não em quantos alienígenas foram abatidos. A exploração das terras ermas como um campo de caça definitivo implica que o Yautja não está mais sujeito a regras arcaicas de confronto, mas sim à pragmática da sobrevivência ecológica extrema. A criatura pode ter desenvolvido uma simbiose com um ambiente tóxico, talvez utilizando minerais radioativos encontrados nos escombros, para aprimorar sua descarga de plasma, resultando em explosões com efeitos secundários que exaurem a capacidade regenerativa dos humanos. Visualmente, isso se traduziria em um predador, que não se camufla apenas na luz, mas que também se esconde no calor residual das carcaças metálicas, tornando a detecção térmica um jogo de adivinhação perigoso. A médica de combate, focada na preservação dos órfãos, representa a última linha da ética humana. Sua experiência em zonas de guerra lhe ensinou que a fraqueza não está na ferida, mas na hesitação em tomar decisões difíceis. Ela vê o predador como a personificação da guerra sem propósito, e sua luta é para provar que o instinto de nutrir pode superar o instinto de destruir. Ela provavelmente usará conhecimentos rudimentares de química e medicina para criar armadilhas, talvez utilizando resíduos farmacêuticos para criar explosivos de fumaça ou venenos que, embora não matem o Yautja, possam cegar temporariamente seus sistemas ópticos avançados. O engenheiro, por sua vez, não busca apenas comunicar-se, mas sim entender a linguagem do predador. Se o Yautja usa frequências específicas para coordenar com seu companheiro robótico, ou para sinalizar a proximidade de uma tempestade de areia, o engenheiro tenta modular essas frequências. Seu objetivo final seria enviar um sinal de perturbação tão potente que forçaria o Yautja a abandonar seu modo de caça furtiva, para focar apenas na defesa de seus próprios sistemas. A tensão reside no fato de que cada ajuste de frequência arrisca revelar a localização exata do grupo para a criatura. A atmosfera emocional do filme deve se concentrar no custo da sobrevivência.
Quando a médica precisa decidir qual órfão pode ser deixado para trás para criar uma distração, a cena não será dramática, mas marcada por um silêncio terrível e resignado. O predador observa esses dilemas morais, talvez até prolongando deliberadamente o momento do sacrifício para maximizar o sofrimento psicológico dos sobreviventes. O filme sugere que a verdadeira caça não é a biológica, mas sim a desmantelamento da moralidade humana sob a observação de um julgamento alienígena implacável. O retorno para a base abandonada, o último refúgio, será um cemitério de esperanças, onde o calor do sol parece ser a única companhia constante. A natureza implacável das terras ermas força o predador a uma forma de caça que beira a extinção deliberada da espécie hospedeira, e não apenas a colheita de um exemplar de caça. Se o Yautja percebe que os humanos restantes se adaptaram a níveis de toxicidade que os tornam, metabolicamente, menos atraentes ou mais perigosos de consumir, o objetivo se torna a erradicação total para evitar contaminação ou a criação de competidores indesejáveis. Isso pode ser refletido em um design de armadura mais pesado, quase um traje de isolamento, sugerindo que a criatura também está se protegendo dos vestígios da catástrofe que aniquilou a civilização anterior. A médica de combate, ao lidar com os órfãos, personifica a luta pela inocência em um mundo sem futuro. Sua experiência em zonas de desastre a vacinou contra o heroísmo em grande escala. Ela se concentra em vitórias microscópicas, como conseguir esterilizar uma gota de água. O predador, ao perceber que a força dela reside no seu foco em proteger o futuro, pode começar a deixar armadilhas que miram especificamente o bem-estar dos órfãos, como contaminar um abrigo recém-descoberto com um agente químico lento, forçando a médica a escolher entre tratar a doença ou lutar contra a ameaça imediata. Esta escolha moral é o verdadeiro teste que o Yautja impõe. O engenheiro, ao tentar decifrar as comunicações alienígenas, pode descobrir que a linguagem do predador não é apenas funcional, mas repleta de jargão de caça que remonta a milênios. Ele percebe que eles não estão apenas caçando, estão pontuando o tempo em seu calendário de conquistas galácticas. Ao interferir nos sinais, o engenheiro pode inadvertidamente atrair a atenção de outros Yautja, ou, pior, de uma patrulha de honra que considera a interferência tecnológica um insulto tão grave quanto a própria luta. Isso eleva o risco de toda a comunidade. A estética do som deve ser usada para representar a desintegração da mente humana. Em vez de apenas silêncio, o filme pode explorar a hipersensibilidade dos sobreviventes a sons que antes eram normais. O ranger de uma porta de metal pode ser confundido com o clique do armamento Yautja. A ausência de sons naturais, como pássaros ou insetos, devido à toxicidade, cria um vácuo auditivo que o predador preenche com seus próprios ruídos sintéticos, projetados para induzir paranoia. O clímax visual pode envolver o predador, desativando toda a sua tecnologia de camuflagem e ruído, emergindo sob a luz crua do meio-dia no deserto. Não como um fantasma, mas como uma entidade física e tangível que não precisa mais de truques contra um inimigo já quebrado pelo ambiente e pelo desespero. A mensagem final é que, na ausência de sociedade, a única lei que resta é a predatória. A adaptação do Yautja ao ambiente desértico aponta para uma caçada que transcende a mera captura de troféus, evoluindo para um estudo de caso em sobrevivência biológica hostil. Se o ambiente é radioativo ou quimicamente agressivo, o predador pode estar coletando amostras humanas não pela glória, mas pela viabilidade genética adaptada a tais condições extremas, tratando os sobreviventes como um novo e intrigante recurso biológico. Isso sugere uma mudança no equipamento Yautja. As armas de plasma podem ter sido substituídas ou suplementadas por um sistema de coleta de amostras altamente sofisticado, capaz de extrair material genético sem necessariamente matar o hospedeiro imediatamente, transformando a captura em um processo mais lento e científico predatório. A médica, a guardiã dos órfãos, deve carregar a carga da última fagulha de empatia humana. Sua futilidade em proteger o grupo contra uma força que opera fora das normas de guerra conhecidas a leva a um ponto de ruptura emocional, onde ela começa a questionar se sua obstinação em preservar a vida é, na verdade,
um erro evolutivo neste novo ecossistema. Ela pode ser forçada a usar um dos órfãos, que possui uma imunidade natural a uma toxina local, como isca deliberada, vendo o sacrifício como um ato de maior amor. Garantir que o futuro genético da humanidade persista, mesmo que o presente seja sacrificado. A frieza necessária para fazer essa escolha é o que, paradoxalmente, a torna um alvo digno aos olhos do Yautja. O engenheiro de comunicações, ao tentar decifrar a linguagem predadora, pode descobrir que o código Yautja se baseia em princípios matemáticos universais, e que o silêncio do deserto é, na verdade, repleto de dados não auditivos. Ele tenta dialogar, usando padrões de pulsação eletromagnética de antigas instalações de pesquisa, comunicando a inutilidade de caçar o que está morrendo. A resposta do predador pode não ser um ataque, mas uma transmissão de vídeo bruta, e sem adornos de uma caçada anterior em outro planeta, onde o Yautja derrotado foi humilhado por seu próprio clã por falhar em um ambiente fácil, como a Terra pré-apocalipse. Isso revela a pressão interna que o caçador enfrenta, adicionando uma camada de desespero à sua própria performance predatória. A narrativa deve explorar a beleza macabra da decadência. Os confrontos devem ocorrer em cenários onde a tecnologia humana se fundiu com a paisagem, um antigo reator nuclear parcialmente derretido, cujas estruturas metálicas emitem um brilho fraco e doentio no crepúsculo, ou um gigantesco telescópio de rádio quebrado, cujas antenas caídas criam sombras longas e traiçoeiras. O clímax pode envolver a médica e o engenheiro, unindo forças em um último ato desesperado. O engenheiro sobrecarrega os sistemas de comunicação do telescópio, criando um pulso eletromagnético massivo, enquanto a médica usa o ambiente tóxico circundante, detonando um depósito químico instável nas proximidades. O resultado não é a morte do predador, mas sua desorientação total, forçando-o a abandonar a caçada para salvar seus próprios sistemas vitais. A sobrevivência é alcançada através da destruição de um pedaço da herança humana, um sacrifício final de memória pela continuidade da vida. A natureza desesperada da caçada força o Yautja a abandonar qualquer vestígio de sutileza, transformando o campo de batalha em um ato de terraplanagem implacável. Se a adaptabilidade humana é a verdadeira ameaça em um ambiente tão restritivo, o predador pode recorrer a métodos de destruição em massa, como o uso de cargas sísmicas ou explosivos químicos concentrados para colapsar abrigos subterrâneos, forçando os sobreviventes a emergir ao sol escaldante, onde a exposição ambiental se torna o aliado mais eficaz do caçador. A armadura da criatura pode exibir agora danos visíveis de confrontos passados com ambientes extremos, rachaduras preenchidas com areia solidificada, o que confere um ar de entidade antiga e resiliente, quase um espírito elemental do próprio deserto. A médica, confrontada com a escolha de sacrificar um órfão, atinge o ponto de inflexão onde a ética da cura colide com a lógica da sobrevivência da espécie. Sua decisão de usar o órfão imune como isca não é um ato de frieza, mas um cálculo agonizante de utilidade biológica. Ela não vê mais beleza ou inocência, apenas um fator de sobrevivência. O predador, em vez de celebrar essa quebra moral, pode reagir com uma estranha forma de decepção ou tédio. Ele esperava a resistência da integridade humana. Encontrar apenas a mesma lógica predatória de sobrevivência do mais apto, que ele mesmo exemplifica, diminui o valor da caçada. O engenheiro, ao acessar o histórico de caçadas do Yautja, descobre que o planeta Terra não é um alvo primário, mas uma zona de quarentena, onde espécies falhas são testadas e, se persistentes, erradicadas. A transmissão de vídeo do predador derrotado não é uma humilhação, mas um alerta. Os Yautja maiores e mais velhos, os anciões caçadores, consideram a Terra um campo de treinamento de baixo risco. O engenheiro, movido por uma fúria fria contra a condescendência cósmica, decide usar o pulso eletromagnético não apenas para desorientar, mas para sobrecarregar intencionalmente o sistema de comunicação do Yautja, transmitindo simultaneamente dados de sua própria dor, seus medos e a memória vívida da queda da civilização. O clímax, centrado na torre do telescópio de rádio, é uma batalha entre a tecnologia antiga e a superioridade alienígena. A médica usa sua química rudimentar para criar uma névoa ácida ao detonar o material instável,
não visando o corpo do predador, mas seu visor e sensores. Enquanto o Yautja luta contra a corrosão óptica, o engenheiro força o pulso eletromagnético. No momento da sobrecarga, o visor do predador pisca, exibindo não dados de caça, mas o rosto aterrorizado do engenheiro em um loop rápido, uma tentativa final de comunicação emocional. O predador recua, não por dano físico, mas por uma saturação de dados emocionais humanos que seus sistemas não conseguem categorizar como presa ou ameaça. O filme termina com o deserto engolindo o som da explosão. A médica e o engenheiro sobrevivem, mas os órfãos que restaram estão traumatizados, mudos. Eles não reconstruirão nada. Apenas se moverão. Mais sombras no horizonte. O Yautja desaparece para o céu, levando consigo a impressão de uma espécie que, mesmo em ruínas, possui um espectro emocional complexo demais para ser apenas um esporte. A última imagem é do telescópio quebrado, silenciado, com apenas o vento carregando os ecos de um sinal que ninguém no universo se importará em ouvir. A aceitação da futilidade é o último estágio da adaptação humana neste novo mundo. A caçada do Yautja, agora focada na coleta de espécimes geneticamente viáveis, transforma o predador em um jardineiro cruel, podando a flor da resiliência humana. A criatura pode ter introduzido vetores biológicos controlados, talvez esporos que aceleram a deterioração física em humanos não adaptados, mas que induzem uma forma de latência protetora em indivíduos geneticamente excepcionais. O predador, neste ponto, não está interessado em eliminar todos, mas em isolar e cultivar a linhagem mais apta para futuras observações ou cruzamentos, elevando o terror de ser um espécime valioso acima do terror de ser apenas uma presa. A médica, cuja ética foi testada até o ponto de ruptura, agora opera sob uma lógica puramente biológica. Sua compaixão se canaliza unicamente para a proteção do código genético, não da vida individual. Ela observa os órfãos sobreviventes com a frieza de um cientista analisando uma cultura de Petri. O predador, ao notar essa mudança, demonstra um respeito frio e distanciado. Ele pode começar a deixar para trás presentes, não comida, mas artefatos tecnológicos que ajudam na análise de amostras, como purificadores de ar de baixa potência, sabendo que a médica os usará para manter viva a linhagem que lhe interessa. A interação entre eles é a de dois pesquisadores em um laboratório pós-apocalíptico, cada um competindo pelo controle dos dados biológicos. O engenheiro, paralisado pelo sucesso de sua interferência, a sobrecarga emocional infligida ao caçador, torna-se recluso. Ele compreende que sua vitória foi um acidente, não uma estratégia sustentável. Seu foco se volta para o silêncio total. Ele tenta construir um campo de nulidade eletromagnética usando as bobinas gigantes do telescópio quebrado, esperando criar uma bolha onde nem a tecnologia Yautja, nem seus sentidos biológicos aprimorados possam operar com eficiência. A ironia é que o silêncio imposto é tão opressor quanto o ruído da tormenta, forçando os sobreviventes a se comunicarem apenas por linguagem de sinais aprendida em sua